seu programa Aprendendo a Bíblia na Web Rádio. SOS Evangelho. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Aprendendo a Bíblia. Eu sou a Ana e o tema de hoje é muito especial. Vamos falar sobre um período da história que não aparece diretamente na Bíblia, mas é fundamental para entender o contexto do Novo Testamento, o período intertestamentário. E eu sou o Lucas. Esse nome meio complicado, intertestamentário, significa o tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram cerca de 400 anos em que não houve profetas inspirados por Deus e nenhuma nova revelação foi escrita. Por isso, esse tempo também é conhecido como os 400 anos de silêncio. O período intertestamentário começa logo depois da profecia de Malaquias, por volta do ano 430 a.C., e vai até o nascimento de João Batista, que aparece preparando o caminho para Jesus, lá no início do Evangelho segundo Mateus. Durante esses 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta canônico. Mas mesmo sem novos livros na Bíblia, muita coisa importante aconteceu na história. Guerras, conquistas, mudanças políticas, culturais e religiosas que prepararam o cenário para a vinda do Messias. Quando termina o Antigo Testamento, o povo de Israel está de volta à sua terra depois do cativeiro na Babilônia. Quem domina o mundo nessa época é o Império Persa. Os persas haviam derrotado os babilônios. Foi sobre o rei persa Ciro que os judeus foram autorizados a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, como lemos em Esdras e Neemias. Mesmo depois disso, os judeus continuaram vivendo sob domínio estrangeiro. Mas os persas deixavam os povos manterem sua religião e costumes. Então foi um período de certa liberdade para os judeus. Em 331 a.C., surge um novo poder mundial. Alexandre, o Grande da Grécia, conquista o Império Persa e dá início a uma nova era. Alexandre foi um líder jovem, inteligente e muito ambicioso. O mais importante é que Alexandre levou com ele a cultura e a língua grega por todo o mundo conhecido. Isso se chama helenização. O povo judeu passou a falar também o grego, e foi nesse período que surgiu a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Mas, depois da morte de Alexandre, o império dele foi dividido entre 4 generais. 2 deles influenciaram diretamente Israel: os Ptolomeus, que dominaram o Egito, e os Seleucidas, que dominaram a Síria. Para um tempo, os judeus ficaram sob domínio dos Ptolomeus, do Egito. Foi um tempo mais calmo. Mas depois, os Seleucidas assumiram o controle e aí as coisas pioraram. Um dos reis Seleucidas mais cruéis foi Antíoco IV Epifânio. Ele quis acabar com a fé judaica, proibiu a guarda do sábado, a circuncisão e até obrigou os judeus a comer carne de porco. Ele chegou ao ponto de profanar o templo em Jerusalém, sacrificando um porco no altar e erguendo um altar ao deus grego Zeus dentro do templo do Senhor. Foi um tempo de grande sofrimento para o povo judeu. Diante de tanta opressão, surgiu uma família de sacerdotes judeus chamada Macabeus, liderada por Matatias e seus filhos, principalmente Judas Macabeu. Eles lideraram uma revolta contra os gregos e, com coragem e fé, libertaram Jerusalém, purificaram o templo e restauraram o culto ao Deus verdadeiro. Esse evento é lembrado até hoje pelos judeus na festa de Hanukkah. Durante e depois dessa época, surgiram vários grupos religiosos entre os judeus, como os fariseus, que eram bem rigorosos com a lei, e os saduceus, que eram mais ligados ao poder e rejeitavam algumas partes das Escrituras. Esses grupos vão aparecer bastante nos evangelhos nos dias de Jesus. E foi nesse tempo também que se fortaleceu o sistema das sinagogas, pois muitos judeus estavam espalhados em outras nações. Em 63 a.C., o general Pompeu, de Roma, invade Jerusalém e o Império Romano passa a dominar Israel.
Os romanos colocaram Herodes o Grande como rei dos judeus. Ele não era descendente de Davi, mas era um político esperto que agradava aos romanos e mandou ampliar o templo em Jerusalém. É nesse cenário que Jesus vai nascer, numa terra dominada por Roma, com o povo judeu esperando ansiosamente pelo Messias, o libertador prometido pelos profetas. Muita gente pensa que Deus estava em silêncio, mas ele já havia anunciado tudo antes pelos profetas. O livro de Daniel, por exemplo, profetiza em detalhes os reinos que viriam: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Daniel 2 e 7. Daniel também fala do tempo em que o Messias seria cortado, uma profecia exata que se cumpre em Jesus. Ou seja, Deus não estava calado. Ele já havia falado tudo antes e, nesse período intertestamentário, tudo estava se preparando para o grande plano da salvação. Mesmo nos dias em que parecia haver silêncio, Deus estava agindo nos bastidores. Ele estava preparando o caminho, os povos, as línguas, os impérios, para que quando Jesus nascesse, o mundo estivesse pronto para recebê-lo. Como diz Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O tempo estava completo, o cenário estava montado, então Deus rompeu o silêncio com o nascimento de João Batista, o profeta que prepararia o caminho do Senhor. Quer continuar aprendendo mais sobre a Bíblia? Vem estudar com a gente. Venha nos visitar em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Temos encontros de ensino, oração e louvor. Todos são bem-vindos. E no próximo programa, começaremos com o Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Até lá, que o Senhor abençoe sua vida e lembre-se, mesmo no silêncio, Deus nunca para de agir.